Descubra a história transformadora do cristianismo. 7 milagres de fé e bênção revelados por Deus. No terceiro dia de um festim em Caná da Galileia, a alegria e a expectativa pairavam no ar, repletas de risadas e bênçãos. O cenário parecia perfeito, com cada detalhe providencialmente desenhado para celebrar a união de um casal. Mas, no coração do banquete, Maria, mãe de Jesus, observou com preocupação a aflição da anfitriã. O vinho acabará. A atmosfera festiva ameaçava se transformar em um momento de vergonha e desespero. Movida pela compaixão, Maria dirigiu-se a Jesus, evocando a sua ajuda diante da necessidade evidente. Não tem vinho, disse ela. A resposta de Jesus foi enigmática. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Porém, sem hesitar, Maria voltou-se para os serventes, com a convicção de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Fazei tudo o que ele vos disser. No pátio, 6 potes de pedra, preparados para purificações, aguardavam obedientes à ordem do mestre. O som da água sendo derramada ecoou, misturando curiosidade com uma pitada de dúvida nos rostos dos serventes. Contudo, inspirados pela fé que brotava do coração de Maria, obedeceram e encheram os potes até a borda. Jesus então disse: Agora, tirai um pouco e levai ao mestre-sala. O mestre-sala, ignorando a origem do que estava prestes a provar, teve sua expressão transformada de incerteza para espanto ao experimentar o vinho que fora feito a partir da água. Era um vinho de qualidade superior, que levou o mestre-sala a exaltar o noivo pela generosidade inesperada. Todos costumam servir primeiro o bom vinho, e quando já estão embriagados, o inferior, mas tu, guardaste até agora o bom vinho. Assim, o que começou como uma crise se converteu em um banquete excepcional, refletindo a glória de Deus revelada através do milagre. Enquanto os convidados brindavam e a celebração se intensificava, Jesus observava ao redor, ciente de que aquele ato não era apenas sua primeira manifestação de poder, mas uma prévia do que estava por vir, a transformação de vidas e a passagem da antiga aliança para a nova. Em Caná, não apenas a água se tornará vinho, as emoções e esperanças de todos ali presentes se renovaram. O milagre foi uma porta aberta para um tempo em que o amor de Deus e sua generosidade fluiriam sobre todos os que se atrevessem a crer. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O murmúrio do povo crescia, e a pergunta ecoava: quem é este que transforma o ordinário em extraordinário? Em meio à celebração, a expectativa aumentava, e cada olhar voltava-se para Jesus, como se estivesse aguardando ansiosamente pela próxima revelação do seu amor e poder. Aquela festa seria apenas o começo de uma sequência de milagres que marcariam a história da salvação. Uma nova era estava prestes a se desdobrar, convidando todos a participarem do plano divino que, por meio de Jesus, transformaria o mundo. O dia seguinte amanheceu luminoso em Caná, mas havia uma inquietação crescente entre os discípulos de Jesus. As palavras e ações do Mestre estavam começando a ecoar por toda a Galileia, despertando não apenas admiração, mas também apreensão. Enquanto caminhavam, conversavam entre si sobre o que poderiam testemunhar mais tarde. Eles ainda estavam maravilhados com o milagre do vinho transformado, mas no fundo de seus corações, uma expectativa ardente se formava. Podemos esperar mais do que isso, disse Natanael, inquieto. Ele não é apenas um rabino. Há algo maior que está prestes a ser revelado. As palavras de Natanael ressoaram como um eco profético. Os outros concordaram, mas a dúvida ainda pairava sobre eles. O que realmente significava seguir aquele homem? Poderiam realmente ser partes de algo monumental? Enquanto isso, em Cafarnaum, uma notícia terrível havia se espalhado rapidamente. Um nobre cuja filha estava gravemente enferma chegou ao desespero. Ele ouvirá sobre a capacidade de Jesus de curar e, sem hesitar, partiu em busca do Mestre. Se ele é quem dizem que é,
ele pode salvar minha filha, pensou desesperadamente. Reuniões e conversações fervorosas estavam ocorrendo por toda a cidade. A ideia de que uma nova autoridade estava emergindo, que algumas linhas do tecido da realidade estavam prestes a ser alteradas, gerava tanto esperança quanto temor. Era um momento de transição que ressonava nas almas de todos, onde a história vivida até então poderia mudar para sempre. Quando o nobre finalmente encontrou Jesus, ele lançou-se aos pés do Salvador, implorando: Senhor, minha filha está à beira da morte. Vem e impõe as tuas mãos sobre ela para que viva. Mandando embora toda a hesitação, a compaixão de Jesus se manifestou plenamente. Vou contigo, disse ele, e o nobre sentiu uma onda de esperança. Mas em meio ao caminho, uma multidão apertava Jesus, e assim uma mulher que há 12 anos padecia de uma hemorragia fez algo audacioso. Acreditando que se tocasse as vestes de Jesus, seria curada, ela atravessou a multidão e, em um ato de fé irresistível, tocou a borda do manto dele. No instante em que sua mão tocou a vestimenta de Jesus, a hemorragia cessou. Uma força sobrenatural atravessou o corpo dela, e ela soube que estava curada. Entretanto, Jesus, percebendo que o poder havia saído dele, virou-se e perguntou: Quem me tocou? Os discípulos, confusos, disseram: Multidões te apertam e perguntas quem te tocou? Mas ele insistiu em encontrar aquele que tocou sua vestimenta com tanta fé. A mulher, temerosa, aproximou-se e se prostrou diante dele, contando toda a verdade. Filha, disse Jesus com ternura, a tua fé te salvou, vá em paz e sê curada do teu mal. A cena, embora cheia de luz, estava tingida de uma sombra ominosa. O nobre, ainda esperando por sua filha, viu que a situação estava a deteriorar. Mas antes que pudesse falar novamente, chegaram pessoas com a má notícia: a tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. O coração do nobre afundou em desespero, mas Jesus, ouvindo o decreto da morte, voltou-se para ele. Não temas, crê somente, e ela será salva. A promessa da vida ressoava como um eco divino. O temor e a fé se entrelaçavam, e um novo milagre estava à porta. Afinal, não havia barreira que Jesus não pudesse atravessar. À medida que seguiam caminho, a fé se tornava um manto invisível ao redor deles, um testemunho de que havia um plano mais profundo sendo tecido com cada passo que Jesus dava, à espera de ser revelado no momento certo. Mas o que mais aguardava aqueles que se atreviam a crer? Um novo milagre estava prestes a acontecer, uma revelação divina penetrando as frinchas da realidade, mostrando que nada é impossível para Deus. Enquanto Jesus e o nobre seguiam caminho, a atmosfera ao redor deles estava carregada de expectativa e ansiedade. Os discípulos, acompanhando o mestre, não podiam deixar de se perguntar o que edifica aquele momento. A multidão que cercava Jesus murmurava, alguns em descrença, enquanto outros olhavam com admiração. Os olhos de todos estavam fixos naquele homem cuja simples palavra poderia reverter a morte. Quando chegaram à casa do nobre, um lamento profundo ecoava pelo ar. As mulheres choravam, e os homens sussurravam entre si, todos lamentando a perda. Entretanto, ao entrar, Jesus tomou a dianteira. Ele se deteve e, com um olhar firme, disse: Por que estáis a alvoroçar e chorar? A menina não está morta, mas dorme. As palavras de Jesus foram recebidas com desdém, muitos riram deles, zombando da ideia de que a morte não fosse um encerramento definitivo. No entanto, o nobre sabia que em sua desesperada busca, tinha encontrado alguém diferente, alguém que falava com autoridade e poder. Jesus, não se deixando intimidar pelas risadas, tomou com ele apenas Pedro, Tiago e João, os íntimos, e dirigiu-se ao quarto onde a menina jazia. Enquanto o nobre aguardava ali, seu coração pulsava com uma mescla de esperança e terror. Ele se lembrava das palavras do mestre: Não temas, crê somente. Quando entraram no quarto, Jesus aproximou-se da criança e, tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu te digo, levanta-te. As palavras saíram de sua boca como um comando divino, imbuído de poder. No momento em que ele pronunciou aquelas palavras, a vida irrompeu no corpo da menina. Abrindo os olhos, a criança levantou-se e começou a andar. O que parecia impossível agora era uma realidade. O clamor de dor da manhã se transformou em cânticos de alegria e espanto. Os presentes ficaram atônitos,
e o nobre, em lágrimas, viu sua filha saudável e viva na presença do Salvador. Para a multidão, o milagre foi mais do que uma cura, foi uma revelação do poder divino que Jesus carregava consigo. Mas ainda havia algo que interessava somente a Jesus. Ele advertiu fortemente a todos que não falassem do ocorrido, em um gesto de sabedoria, pois os corações ainda estavam se ajustando à grandeza da revelação que acabaram de presenciar. Os discípulos, observando tudo isso, sentiram suas almas vibrar. O que mais poderia Jesus fazer? Aquela experiência foi um divisor de águas em suas vidas, um ponto de não retorno em sua caminhada com o Mestre. Eles começaram a intuir que cada milagre não era apenas uma demonstração de poder, mas um chamado para um relacionamento mais profundo, uma chamada à fé que não se limitava a curas ou ressurreições, mas que remetia a um plano maior que envolvia toda a humanidade. Enquanto se retiravam, um novo som de expectativa reverberou em seus corações. Algo grandioso estava se formando. Mas o que ainda estaria por vir? Quais seriam os próximos passos do plano do Senhor? O nobre já não estava apenas um homem cujo desespero encontrou resposta, mas o porta-voz de uma nova esperança que se espalharia por toda a Galileia. E assim, com cada milagre, o ambiente se tornava mais carregado com a presença do divino, pronto para se manifestar de formas ainda mais profundas. Mas, em meio a essas maravilhas, um mistério começou a se desvendar na espiritualidade das pessoas. Era como se o céu estivesse aberto, e uma nova realidade espiritual estivesse prestes a emergir. A história da redenção estava tomando forma, e quem estava atento poderia sentir que uma nova aliança se aproximava, uma reviravolta que, com certeza, mudaria o rumo de todos os que ousassem acreditar. O que seriam estas revelações, a não ser um eco da promessa eterna de um Deus que queria se tornar Emanuel, Deus conosco? Assim que Jesus e os discípulos deixaram a casa do nobre, a atmosfera reverberava com os aplausos e os cânticos de louvor que irromperam do povo. A vida da menina revitalizada trazia um novo sabor à existência de muitos, mas ainda havia dúvidas em alguns corações. Enquanto caminhavam, um murmúrio crescia entre a multidão, muitos comentando sobre o que tinham testemunhado. O mestre sabia que a reação deles era esperada, pois os olhos do mundo ainda estavam ofuscados pela incredulidade. Enquanto isso, Jesus falou aos discípulos que o acompanhavam: é necessário que todos vejam o que o Pai tem preparado. O que vocês estão testemunhando é apenas um vislumbre do que ainda está por vir. Essas palavras reverberaram no coração dos discípulos. Eles olhavam uns para os outros, questionando-se sobre o que poderia ser ainda mais grandioso que a ressurreição da menina. Seguindo em frente, chegaram a um lugar onde uma grande multidão os esperava novamente. Alguém gritou: Mestre, o que podemos fazer para obter a verdadeira vida? A pergunta ecoou com sinceridade e desejo, e Jesus, com uma compaixão ardente, respondeu: a verdadeira vida está em crer naquele que o Pai enviou. Muitos em sua volta sentiam a presença do poder de Deus como um manto sobre eles, mas poucos entendiam a profundidade daquele convite. Nesse momento, uma mulher que havia sofrido por 12 anos com uma enfermidade, ao ouvir as palavras de Jesus, abriu seu coração como uma flor ao sol. Ela pensou consigo mesma: se eu apenas tocar em suas vestes, serei curada. Havia uma fé crescente na multidão, e a mulher se lançou à frente, arrastando-se, até que finalmente tocou a barra do manto de Jesus. Instantaneamente, a hemorragia parou, e um facho de luz iluminou sua alma. Jesus, sentindo o poder sair dele, virou-se, e com um olhar penetrante, perguntou: quem tocou minhas vestes? Os discípulos, intrigados, responderam: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e perguntas quem te tocou? Mas Jesus sabia que uma fé verdadeira tinha acionado o poder do céu. A mulher, temendo e tremendo, confessou que havia sido ela. Filha, disse Jesus, a tua fé te salvou, vá em paz e sê curada de teu mal. O alvoroço na multidão se intensificou, e muitos começaram a perguntar sobre suas próprias enfermidades e problemas, procurando um toque de cura. Mas enquanto isso, uma sombra se aproximou do nobre. Um informante trouxe notícias tristes: teu filho morreu, não incomodes mais o mestre. A palavra de morte penetrava o coração do nobre como a lâmina de uma espada, mas, neste instante, Jesus virou-se para o homem e disse com uma voz firme e tranquilizadora: não temas, crê somente.
Os discípulos sentiram novamente um frio na espinha, percebendo que um novo desafio estava diante deles. O temor e a fé pareciam se entrelaçar diante da calamidade, e a expectativa pairava no ar como um perfume sagrado que prenunciava algo maior. Enquanto caminhavam em direção ao lugar da desgraça, uma angústia sutil começou a se estabelecer. Uma multidão correu à sua frente, murmúrios de incerteza se espalhavam por sobre as cabeças. Na mente dos discípulos, a luta entre a dúvida e a fé se intensificava. O que Jesus faria agora? Ainda haviam segredos a serem desvendados, promessas a serem cumpridas. Logo, no horizonte, erguer-se-ia a revelação divina mais poderosa, revelando a esperança da humanidade, e trazendo à luz um plano que ultrapassava o entendimento humano. Estava próxima a hora em que a verdade do testemunho de Jesus ressoaria através das gerações: eis que faço novas todas as coisas. O que mais aguardava o mundo em seu desespero? O que de extraordinário estaria por vir na jornada de fé? A comitiva avançava, o coração do nobre pulsando em ritmo acelerado. Chegando à casa, a cena era desoladora, gemidos e prantos como uma sinfonia de desespero envolviam o ar pesado. Entraram, e Jesus, percebendo a agitação, disse à multidão: por que estáis em alvoroço e chorais? A menina não está morta, mas dorme. As palavras flutuavam como uma brisa suave, mas a incredulidade refletida nos olhos das pessoas desmentia a paz que Jesus professava. As lágrimas ainda escorriam pelo rosto do pai aflito, e mesmo entre os discípulos a dúvida pairava como uma sombra. Todos conheciam a realidade da morte, todos tinham visto a menina inerte. A expressão de Jesus, séria e compassiva, serviu apenas para energizar a multidão em risadas sarcásticas. Eles zombaram dele, pois não podiam compreender que a morte não tinha poder diante do autor da vida. No entanto, ele mantinha seu olhar fixo, sabendo que algo grandioso estava prestes a se revelar. Octaviano, um dos discípulos, sentiu uma chama de esperança se acender em seu peito. Ele lembrou-se de como Jesus havia alimentado 5.000 com 5 pães e 2 peixes, e as promessas que haviam sido feitas através dos profetas. Se verdadeiramente era o Filho de Deus, um novo milagre estava prestes a acontecer. Todos vocês, retirem-se. Jesus ordenou com autoridade. Apenas o pai, a mãe da menina e os discípulos mais próximos permaneceram. Ele se dirigiu à menina, que estava em seu leito, e segurando sua pequena mão, disse: Talita cumi. Que significa, menina, eu te digo, levanta-te. Naquele instante, o ambiente em volta parecia vibrar com uma força indescritível. A vida infiltrou-se no corpo da menina, e seus olhos se abriram lentamente, como se despertassem de um sono profundo. Elevações de esperança e gritos de alegria brotaram das almas que presenciaram a cena. Jesus, com um sorriso tranquilo, ordenou: dai-lhe de comer. A simples instrução transcendia um ato de compaixão. Ele queria mostrar que a morte, por mais cruel que fosse, não tinha a última palavra. A aura de vida se restabelecia ali, e a glória de Deus se manifestava através do milagre em uma casa que havia conhecido a morte. Enquanto o coração da multidão se rejuvenescia, as palavras de Jesus ecoaram: a sua fé te salvou. Os discípulos observaram, maravilhados, percebendo que as promessas do Pai estavam sempre mais próximas de se cumprirem. Uma tempestade de emoções os invadia: fé, temor, alegria. Ainda assim, em meio a essa celebração, uma inquietação pairava. O que realmente significava tudo aquilo? Aqueles milagres não eram apenas manifestações do poder de Jesus, eram sementes de um ensinamento maior, um convite à transformação de toda a criação. Jesus voltou-se para os discípulos e disse: o que testemunharam aqui é apenas um sinal do que está por vir. Permitam que isso entre em seus corações. Ele falava da verdadeira ressurreição, da vitória sobre a morte que seria revelada na plenitude dos tempos, através de sua própria crucificação e gloriosa ressurreição. A multidão se dispersou, mas os ecos da fé contagiaram todos. Cada passo que Jesus e seus discípulos davam trazia consigo a força do céu. Enquanto deixavam a casa do nobre, uma nova questão florescia nos corações: quais outros segredos de Deus permaneceriam desconhecidos, aguardando a revelação? O plano de Deus continuava a se desenrolar,
pronto para a plenitude do propósito eterno. Estava claro que cada milagre servia não só para curar, mas para preparar o cenário de novas revelações que iriam não apenas mudar vidas, mas redimir toda a humanidade. A verdadeira essência da esperança ainda estava guardada, esperando para ser vista em todo o seu esplendor. O que mais o céu havia formado para o desvelar? Ao deixarem a casa do nobre, o ar fresco da tarde trazia um leve murmúrio, como se até a natureza celebrasse o renascimento da menina. Os discípulos caminhavam em estado de encantamento, suas conversas entrecortadas por olhares de perplexidade. A cada passo, a revelação do que haviam testemunhado parecia inchá-los com um novo entendimento da grandeza de Jesus. Mas não apenas a alegria os acompanhava, uma sombra de temor incutida pela fragilidade da vida e pela inevitabilidade da morte os assombrava. Mestre, começou um dos discípulos, André, com a voz trêmula, o que significa que tu afirmaste que ela estava apenas dormindo? Ao que parece, a morte é uma realidade terrível, uma barreira sem volta. Jesus, ouvido as inquietações do coração de seus seguidores, olhou para eles com compaixão. A morte não é o que parece ser, André. Para aqueles que creem em mim, a morte é um sono, uma pausa, uma transição para a verdadeira vida. Não desesperem. A vida é uma promessa, e todo aquele que a aceita ganha vitória sobre essa treva. As palavras de Jesus penetraram fundo. No entanto, uma inquietação havia unido os corações dos discípulos, o dilema de compreender o plano grandioso de Deus. O que realmente se colocava diante deles? Jesus tinha falado sobre um ressurgir maior, e isso estava impregnado de mistério. Enquanto caminhavam, um clamor distante os interrompeu. Uma mulher, que se dizia enferma há 12 anos, surgia entre a multidão que ainda se agrupava. Sua mão, trêmula e cansada, estendia-se em busca de tocar as vestes do Mestre. Sem introduções, sem eloquências, seu coração pulsava com a urgência de um ato de fé. Se eu tão somente tocar as suas vestes, serei curada. O ambiente ficou em suspensão. Jesus parou e voltou-se. À medida que a mulher se aproximava, um ar de expectativa envolveu os que estavam à sua volta. E, quando ela finalmente entrelaçou seus dedos na barra de seu manto, algo sobrenatural aconteceu. O poder que emanou do Cristo fez-se sentir. Quem me tocou? Perguntou Jesus, com uma voz que ecoava reverberações divinas. O silêncio tomou conta, e os discípulos, confundidos com o pedido, responderam, Mestre, a multidão te aperta de todo lado. Como podemos saber quem te tocou? Alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder, ele declarou, e sua expressão era de alguém que realiza não apenas uma pergunta, mas uma chamada à verdade. Temendo e tremendo, a mulher se aproximou, cheia de fé mas também de temor. Fui eu, Senhor, confessou ela, porque havia de mim dito que, se tão somente tocasse, seria curada. Filha, disse Jesus, a voz doce e poderosa, a sua fé a salvou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Os discípulos, ainda admirados, deram um passo para trás, percebendo que cada ato de fé não apenas envolvia a cura física, mas desvelava um maior propósito, um convite à conexão com o divino, um passo mais próximo do conhecimento da vontade do Pai. Enquanto isso, em outra parte da multidão, sussurros circulavam sobre o que estava por vir. As sombras de Jerusalém pareciam mais densas, e uma tensão se formava entre os que assistiam. Quem era realmente este Jesus? Era apenas um homem, ou realmente o Filho de Deus? A noite se aproximava quando, repentinamente, Jesus olhou para seus discípulos e os convocou para mais uma lição. Com um semblante sério, ele declarou, a história de cada um de vocês está interligada ao meu plano, e muitos ainda não compreendem o que está em jogo. A verdadeira ressurreição é mais profunda e mais significativa do que podem imaginar. Ali, no crepúsculo, o plano soberano de Deus se adensava como uma tempestade prestes a eclodir. Havia algo mais que aguardava a manifestação. O mistério da salvação e da vida eterna pronto para se desvelar, e os corações dos discípulos pulsavam de expectativa, pois sabiam que a jornada apenas começara. Enquanto caminhavam sob o manto da noite, as estrelas pareciam brilhar com uma intensidade ainda maior, como se celebrassem a obra que estava sendo realizada na terra.
Os discípulos cercavam Jesus, seu coração acelerado pela reverência e pela expectativa do que mais poderia acontecer. A atmosfera estava carregada de um poder inexprimível, uma sensação de que algo grandioso se aproximava. Senhor, interpelou Pedro, a mente sempre em atividade, como podemos entender a profundidade de suas palavras? O que é essa verdadeira vida que prometes? Jesus, percebendo a inquietação do apóstolo, parou e olhou em seus olhos. Pedro, a verdadeira vida não se encontra apenas nas curas que realizo ou nos milagres que vejo. Está em conhecer o Pai e ser conhecido por Ele. Aqueles que crerem em mim e no ato de fé que me unem, se elevarão de um estado comum a algo divino. As palavras de Jesus reverberaram dentro de cada um ali presente. Era um convite a não só crer na obra que ele realizava, mas a se aprofundar no relacionamento com o Criador. Um convite à transformação. O Mestre continuou: haverá mais por vir do que apenas estas curas que testemunham. Preparem-se, pois o caminho é estreito, mas a glória é certa. Entretanto, enquanto isso, em outra parte da cidade, a inquietação crescia. Os fariseus e os sacerdotes do templo, atormentados pela obra de Jesus, discutiam em voz baixa entre si, suas faces carregadas de raiva e medo. Se havia um homem que desafiava suas tradições e autoridade, era este Jesus. De onde vem esse homem que cura os doentes e levanta os mortos? Qual será seu fim? Murmurou um deles. A preocupação e a determinação em deter Jesus eram palpáveis. Voltando ao grupo, Jesus fez uma pausa e olhou para a multidão que o seguia. Nem todos que me seguem compreendem o que está em jogo. E nem todos que acreditam terão a mesma fé. Há muitos que virão em meu nome, mas poucos que verdadeiramente saberão quem eu sou. Os discípulos se entreolharam, a gravidade da declaração de Jesus pesando sobre eles. O clima era de expectativa e temor. Quais seriam os próximos passos a serem dados? Quais seriam as provas que testariam sua fé? Tomando coragem, André levantou uma questão que ecoava na mente de todos: Mestre, como saberemos que somos verdadeiros seguidores? Como podemos estar seguros de que temos essa fé que liberta? Jesus olhou para ele com ternura. A fé se manifesta em ações. Não se trata apenas de aceitar ou de entender, mas de agir. A verdadeira fé se expressa através do amor. Cada ato de amor, cada gesto de perdão, trazem à tona a verdadeira natureza do reino de Deus. No fundo, a seriedade da palavra de Jesus fez com que cada discípulo refletisse sobre seu próprio coração. As lições estavam se aprofundando a cada dia, e o testemunho do amor verdadeiro estava prestes a ser posto à prova de uma maneira sem precedentes. Enquanto a noite avançava, a natureza parecia escutar em reverência. O vento suave sussurrava promessas de renovação, e as árvores balançavam como se concordassem com os desígnios divinos. O que acontecerá a seguir? Apenas o tempo revelaria qual seria o papel de cada um no plano soberano de Deus. E naquele momento, Jesus ergueu suas mãos ao céu e declarou: em verdade vos digo, o tempo da colheita é chegada, e muitos deverão escolher entre a vida e a morte. Mas estai atentos, essa escolha é mais do que um ato, é um chamado para um relacionamento eterno. Aguardem, pois eu estabelecerei um novo pacto, e o mistério da salvação será desvendado a todos os que têm ouvidos para ouvir. As palavras ecoaram no silêncio da noite, aprofundando a expectativa que crescia em torno deles. O coração dos discípulos tremia, a próxima fase da jornada estava à porta. O plano de Deus se desafiava a ser revelado, e eles estavam prestes a experimentar uma mudança que ecoaria pelos séculos. Enquanto o silêncio da noite envolvia os discípulos, um novo brilho nas estrelas parecia indicar a iminência de grandes eventos. Jesus, percebendo a tensão no ar, decidiu continuar sua caminhada, levando seus seguidores a um lugar mais reservado, onde poderiam refletir sobre as verdades profundas que havia revelado. Vinde, meus amigos, disse ele, e observei as coisas que estão para acontecer. Os sinais do céu e da terra estão em harmonia com o plano do Pai. Os discípulos o seguiram, suas almas pulsando com a expectativa do que poderia ocorrer a seguir. À medida que se aproximavam do monte, um ambiente quase sagrado os cercava. As sombras das árvores dançavam sob a luz da lua, e um profundo senso de reverência tomou conta do grupo,
como se estivesse prestes a assistir a um divisor de águas. Então, enquanto se assentavam em um lugar elevado, Jesus começou a falar mais uma vez: em verdade vos digo, haverá um tempo de tribulação, mas também um tempo de graça. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles o condenarão à morte. Mas não temais, porque através desta entrega, o mundo verá a salvação. As palavras de Jesus caíram como um peso sobre os corações dos discípulos. Tiago, o filho de Zebedeu, perguntou com voz trêmula: Mestre, por que precisas passar por tal sofrimento? Não podemos lutar por ti? Jesus olhou por um momento fixamente para Tiago, a profundidade de seus olhos refletindo uma tristeza e uma missão que poucos poderiam compreender. O caminho para a vida é através da morte. Somente assim, o véu entre o homem e Deus será rasgado. Não podereis entender agora, mas a fé que rege ter será para a vida eterna. Pedro, sentindo a angústia no coração, interveio: de modo algum, Senhor. Isso nunca pode acontecer contigo. Jesus, ao ouvir isso, respondeu com firmeza: Pedro, o que está em seu coração é a vontade do homem, mas não é a vontade de Deus. Não te preocupes com a sua proteção, mas busca a compreensão do propósito divino. Ao final da tempestade, a serenidade virá. Os discípulos estavam paralisados. O futuro parecia sombrio, e as palavras de Jesus, como adagas, penetravam em seus corações. Contudo, o Mestre não parou. Ele sabia que era preciso fortalecê-los para os dias de provação que se aproximavam. Haverá milagres em meio à dor e vitórias na fraqueza. Através da minha morte, a vida abundantemente será oferecida aos que crerem. A cada nova declaração, o entendimento começava a brotar em seus corações. Jesus continuou: e daí, ao terceiro dia, ressurgirei, e a esperança será renovada. Pois aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Não temais, pois o reino de Deus é como tesouros que são revelados aos humildes de coração. Os discípulos, embora confusos, começaram a sentir uma pequena faísca de esperança. Jesus sempre havia falado sobre o reino que estava por vir, mas agora ele apresentava um sacrifício que transformaria todas as eras. Lembrai-vos disto, exclamou Jesus, quando a hora chegar, e eu olhar para os céus, sabereis que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Este será o maior milagre, e muitos serão chamados pelo meu nome. Enquanto a noite avançava e o eco das palavras de Jesus se estabelecia, uma pressão crescente parecia cercar o grupo. Vidas seriam transformadas, mas o pagamento por essa transformação viria com um alto custo. Quando o grupo começou a se dispersar em profunda contemplação, Jesus olhou para cima e declarou: o que eu estarei fazendo não será só por vocês, mas será um presente eterno para toda a humanidade. Preparem seus corações, pois o que está por vir não é apenas dor, é uma promessa, e isso vos trará vida. Assim, enquanto as primeiras luzes da aurora começaram a dançar no céu, um novo mistério pairava no ar: qual seria o verdadeiro impacto do sacrifício do Mestre? E como essa promessa de ressurreição mudaria o futuro não apenas deles, mas de todos que viriam a crer? O plano soberano de Deus se desdobrava, e cada passo trazia com ele a expectativa de uma nova aliança, onde a morte não teria mais domínio. Enquanto as primeiras luzes da aurora tingiam o céu com matizes de rosa e dourado, os discípulos estavam imersos em suas reflexões. O peso da mensagem de Cristo ainda pairava sobre eles, como uma nuvem densa de entendimento parcialmente revelado. O eco dos ensinamentos de seu mestre reverberava nos corações aflitos, enquanto eles se esforçavam para compreender o que estava prestes a acontecer. Jesus, notando a inquietação em seus olhos, começou a caminhar novamente, movendo-se em direção ao vale. Caminhem comigo, disse ele, sua voz firme, pois é na senda da verdade que encontraremos a luz. Enquanto caminhavam, um vento suave soprou, trazendo o perfume das flores da primavera, uma promessa de renovação e vida. Ele virou-se, com uma expressão que misturava compaixão e autoridade, abriu suas mãos. Vede, amigos meus, o que está por vir não é somente um ato de dor, mas é o cumprimento das Escrituras. O profeta Isaías declarou: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isaías 53:4.
O sacrifício que se aproxima é o que moldará a essência da nossa fé. Os discípulos, ao ouvir a menção da profecia, sentiram um tremor de esperança. Mas a incerteza ainda habitava em suas almas. João, o discípulo amado, perguntou: Mestre, o que podemos fazer para prepararmos-nos para esse momento? Como podemos ser fortes diante do que está por vir? Ser forte é crer, João, respondeu Jesus, e a oração é nossa fortaleza. Na fraqueza é que a força se manifesta. Guardei-vos, pois, em oração. No jardim, vós estareis comigo, e será lá que vossas almas serão testadas. Permanecei vigilantes. Rumores na periferia começaram a crescer. Vozes ecoavam nas proximidades e um pressentimento de tempestade surgiu. Os sinais começavam a se intensificar no céu. Não eram apenas as nuvens escuras que se acumulavam, mas também o clamor dos que buscavam por respostas. Ó, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas! Jesus lamentou, refletindo sobre a rejeição que sabia que enfrentaria. Dentro do coração dos discípulos, um conflito surgiu. Eles ansiavam por glorificar a Jesus, mas a dor anunciada parecia esmagadora. Tiago, mais uma vez, falou: Mestre, se é pela dor que o Senhor será glorificado, desejo entender com inteira profundidade. Por que a dor, Senhor, deve preceder a sua glória? Jesus parou, seus olhos fixos nos discípulos, e com um pesar palpável em seu semblante, disse: Porque é na dor que nasce a verdadeira vida. O grão de trigo que permanece só, não dá fruto, mas, se ele morrer, produz muito fruto. João 12:24. Aqueles que me seguem devem estar dispostos a tomar a sua cruz e a caminhar este caminho. A glória que se aproxima é para aqueles que perseverem na fé, mesmo em meio à tempestade. A escuridão sobre os rostos dos discípulos foi contrastada pela luz que começava a jorrar do céu. As estrelas, como que em aprovação, brilhavam intensamente, e algo divino estava prestes a manifestar-se. Porém, antes que o alívio pudesse assomar, uma sensação de incerteza invadiu os corações. Enquanto se aproximavam do jardim, um novo desvio ocorreu na jornada. De repente, um grito ecoou ao longe. É ele! O Nazareno! O que clama por um reino. As palavras ressoaram com poder e fúria, e a multidão se aglomerava, carregando tochas nas mãos. Que é isto? Indagou Pedro, a inquietação se instalando mais uma vez. Jesus se voltou e declarou: A hora está próxima. A paixão está pela frente, mas a vitória será doce e duradoura. Estai preparados, pois o que virá será além do que os olhos veem. Assim, enquanto caminhavam em direção ao próprio ventre da tempestade, uma nova revelação surgia. O nosso Salvador estava prestes a travar uma batalha espiritual e uma nova aliança seria selada em seu sangue. Era neste lugar de oração e agonia que a verdadeira transformação para a humanidade começaria. E em meio à noite mais escura, a luz da ressurreição aguardava ansiosamente para brilhar. Diante dessa realidade, um novo mistério pairava. Como a dor e a glória estariam entrelaçadas na redenção da criação? E qual seria o desfecho desse diálogo entre a luz e as trevas? O plano soberano de Deus estava em movimento, preparando o terreno para um desfecho que mudaria a eternidade. No calor da noite, as sombras dançavam ao redor, e o som dos passos de Jesus e seus discípulos era abafado pelos sussurros da multidão que se acumulava. Um frio cortante penetrava a atmosfera, mas não era apenas o clima que gerava tensão. Um sentimento de impotência e expectativa pairava no ar. Jesus, ansioso para compartilhar os desígnios divinos, olhou para seus discípulos com um olhar firme, ciente de que a sua hora estava próxima. O tempo de cumprir as Escrituras chegou, declarou ele, e seus olhos brilharam com uma determinação que refletia tanto a dor quanto a possibilidade de redenção. O Filho do Homem será entregue e muitos serão escandalizados, mas não temais. O amor do Pai prevalecerá, e a vitória se revelará na fragilidade da carne. Os discípulos, cuja angústia crescia, se entreolharam, sem saber o que dizer. Pedro, sempre impetuoso, ergueu a voz: Não, Senhor! Isso não pode acontecer! Nós não deixaremos que isso ocorra!
A paixão de Pedro era palpável, mas não impediu que todos sentissem o peso do que estava por vir. Jesus, com uma tristeza em seu olhar, respondeu: Pedro, a redenção da humanidade passa pelo caminho da dor. Ele sabia que a estrada à frente era permeada de desafios, mas também de esperança. Enquanto isso, a multidão se aglomerava ao redor, e o murmúrio se intensificava. As lideranças religiosas estavam chegando, armadas com torches de ira e ciúme, determinadas a silenciar o Nazareno. Jesus não se deixou abalar pela opressão. Ele voltou-se para os discípulos e explicou: através da minha morte, a nova aliança será estabelecida. Haverá um novo pacto em meu sangue, que trará a salvação a todos os que crerem. Enquanto caminhavam em direção ao jardim, um estranho se aproximou, um dos seguidores de Judas Iscariote, que entregará Jesus às autoridades. O coração dos discípulos se comprimiu ao ver a traição tomar forma diante deles. Aquele a quem eu beijar é o homem, Judas proferiu friamente, e a multidão se posicionou para prender o mestre. O terror e a incredulidade fizeram o sangue dos discípulos ferver. Quando Judas se aproximou do Senhor, o toque de seu beijo causou um tremor no ar. Jesus, olhando nos olhos do traidor, disse: Amigo, com um beijo entregas o Filho do Homem? A amargura do momento ressoou com cada palavra. Os discípulos estavam perdidos em choque e confusão. Como um de seus próprios poderia trair aquele que trouxera a luz em suas vidas? O tumulto irrompeu quando os guardas avançaram. E Pedro, num ímpeto de desespero, sacou sua espada e cortou a orelha de Malco, um dos servos dos principais sacerdotes. Porém, Jesus, com um gesto de compaixão, tocou a orelha ferida e a curou. Deixe, Pedro. Aqueles que pela espada vivem, pela espada morrerão. É necessário que as Escrituras sejam cumpridas. Regressando ao caminho, uma profunda tristeza envolveu os apóstolos. A realidade da traição e a iminente condenação de Jesus pesavam em suas almas como uma nuvem escura prestes a desabar. Mestre, que será de nós? Indagou João, a voz embargada pela angústia. Jesus, sentindo a dor deles, respondeu com encorajamento: o que está por vir não deixará de ser uma grande revelação. A alegria na manhã da ressurreição superará toda a dor. A promessa de Jesus reverberou nas profundezas do coração dos que o seguiam. Enquanto eram levados para o sinédrio, a noite cobria Jerusalém como um manto pesado. As nuvens elétricas estavam se aglomerando, e uma tempestade estava prestes a eclodir. Insultos e acusações voavam como flechas, mas Jesus permanecia em silêncio, cumprindo a profecia. Como uma ovelha levada ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. E assim, enquanto os discípulos observavam, uma inquietante pergunta se formava em seus corações, um eco dos ensinos do Mestre: quais segredos o céu ainda guardava? O que mais o plano soberano de Deus poderia revelar através do sacrifício de seu filho? Neste momento crítico, a esperança pendia em uma corda fina. Entre a dor da traição e a promessa do renascimento. Se o último capítulo da história ainda estava por ser escrito, a luz e as trevas dançavam em um duelo feroz, preparando o palco para a cena mais grandiosa da história da humanidade.